Fala pessoal! Iniciar esta análise exige que a gente olhe um pouquinho para o passado. Sabe, como alguém que acompanha de perto a evolução da engenharia de software há bons anos, é literalmente impossível não notar um padrão histórico se repetindo bem diante dos nossos olhos. A ascensão da inteligência artificial gerando código está mudando o jogo inteiro. A gente nunca produziu de forma tão rápida. Mas, e aqui vai um alerta de mentor para quem está começando agora na carreira, o uso cego da IA para gerar código, sem uma base sólida de fundamentos, está desencadeando uma nova e perigosíssima crise do software. Porque, vamos ser sinceros, produzir código fácil não quer dizer, de jeito nenhum, produzir código de qualidade. Bom, vamos mergulhar direto nisso. A nossa agenda de hoje tem 6 pontos principais. Vamos entender primeiro a nova crise do software, passar pela lição do programador humilde, explorar o paradoxo da produtividade, os riscos de um colapso sistêmico, a ascensão do chamado engenheiro aumentado e fechar com um guia prático de auditoria. Examinar o passado vai nos dar um mapa muito claro para sobreviver na engenharia de software atual. Então, vamos direto para a seção 1, a nova crise do software. Essa sensação de hiperprodutividade que a gente vive hoje é incrível, né? Mas ela espelha quase perfeitamente os dias caóticos dos primórdios da computação. Aquela época em que não existiam processos definidos e o foco era simplesmente fazer a coisa funcionar o mais rápido possível. É aquela velha história. A tecnologia vive de ciclos. Se a gente olhar para a linha do tempo, a primeira grande crise do software aconteceu entre o final dos anos 60 e a década de 70. Naquela época, a capacidade do hardware simplesmente explodiu. O problema? A engenharia de software era super informal, dominada por linguagens de baixo nível. Hoje, na década de 2020, a gente vive o boom da geração por IA. E, de novo, as capacidades da ferramenta estão ultrapassando muito a disciplina de engenharia necessária para domar tudo isso. Os antigos cartões perfurados são lembrete das raízes físicas da codificação. Lá atrás, o custo de errar era gigantesco. Se você errasse um furo, perdia o trabalho. Isso exigia um planejamento físico e lógico meticuloso. Hoje, por incrível que pareça, o software moderno gerado por IA exige um planejamento de arquitetura igualmente rigoroso antes que você aceite sequer uma única linha daquele código automatizado. A história está mesmo se repetindo. Nos anos 70, inventar linguagens estruturadas foi a tábua de salvação contra o caos do código espaguete, porque o poder de processamento era maior que a nossa capacidade de organizar mentalmente o código. Hoje, o nosso grande gargalo é que a velocidade da IA para cuspir soluções é infinitamente maior do que a nossa capacidade humana de revisar, testar e garantir a segurança desse código. Está muito fácil produzir, e isso está causando uma regressão absurda na qualidade real do software. O que nos leva diretamente para a seção 2, a lição do programador humilde. Para a gente sobreviver a esse cenário, precisamos resgatar um pouco da sabedoria do passado. Este aqui é Edgar Dijkstra, um verdadeiro pioneiro. Em 1972, quando ele ganhou o prêmio Turing, ele deu uma palestra chamada O Programador Humilde. A premissa dele era muito simples. Nós, humanos, temos limites cognitivos severos. A gente não consegue abraçar a complexidade inteira do mundo de uma vez. Por isso, precisamos de estrutura e disciplina. Essa lição é desesperadamente urgente hoje, para evitar que a gente crie sistemas gigantescos e inerentemente frágeis com IA. Agora, o que é realmente fascinante nessa citação de 1971 é como ela se conecta perfeitamente com os LLMs de hoje. Se você trocar máquinas gigantescas por IA generativas gigantescas, você percebe que o problema não sumiu, ele só mudou de camada. Sistemas sem uma arquitetura clara se transformam muito rápido em uma dívida insustentável. Sabe aquele código barroco, cheio de penduricalhos, complexo e super frágil? Para evitar isso, Dijkstra propôs o uso de subrirotinas básicas, hierarquias de abstração e uma modularização rigorosa. E olha, o desenvolvimento moderno com IA precisa muito disso. Dividir o problema em módulos pequenos e coesos e manter as abstrações claras são literalmente as únicas formas de evitar que seu código gerado artificialmente vire um monstro impossível de manter amanhã. E com essa base, chegamos à seção 3, o paradoxo da produtividade. É aqui que a gente precisa encarar a dura realidade. Essa ilusão de que estamos super rápidos esconde uma montanha de custos ocultos. Dá só uma olhada nesse estudo super recente de 2025. Eles analisaram os códigos de IAs gigantes como GPT-4, Claude e Llama, resolvendo problemas de lógica no LeetCode. O resultado é um paradoxo gigantesco. Sim, as IAs resolvem mais da metade dos problemas super rápido, mas por baixo dos panos, elas acumularam quase 3.000 problemas de manutencibilidade e um volume simplesmente colossal de débito técnico.
13.900. É esse o número de problemas de débito técnico que eles acharam em apenas 600 e poucos exercícios. Para colocar isso em perspectiva, pensem no custo financeiro e no tempo. O esforço para corrigir e refatorar essas 13 mil gambiarras no futuro é devastadoramente maior do que o custo de você parar e fazer um planejamento de arquitetura sólido hoje. Pegar atalho rápido agora significa falha crítica amanhã, com certeza. E isso abre as portas para a nossa seção 4, o risco de colapso sistêmico. Quando a gente aceita qualquer automação de olhos fechados sem entender a teoria, o risco deixa de ser só um código feio e passa a ser um risco estrutural. Automação sem supervisão é um perigo imediato. Sistemas criados assim nascem frágeis. A gente começa a ver um aumento brutal de vulnerabilidades de segurança, o que basicamente escancara nossa superfície de ataque para hackers. As pessoas param de reaproveitar código e começam a criar soluções isoladas e desordenadas. A IA tem um potencial absurdo, claro, mas a falta de revisão humana envenena nossa cadeia de software. E além da segurança, tem uma coisa terrorizante chamada colapso do modelo. Pensa comigo, e se a IA começar a ser treinada usando os códigos sintéticos que ela mesma gerou, sem a nossa curadoria humana? Ela perde totalmente o contato com a realidade. Os erros e os vieses começam a ser amplificados num loop infinito. É o fim da sustentabilidade do sistema. Mas calma, tem uma saída, e é sobre isso a seção 5, a ascensão do engenheiro aumentado. O mercado está exigindo uma mentalidade nova. Essa transição é brilhantemente ilustrada aqui. Não dá mais para ser só aquele codificador manual frustrado brigando com vírgula e ponto na sintaxe. O futuro pede que você seja um arquiteto de soluções auxiliado pela IA. A nossa mente humana foca na estratégia pesada, enquanto a máquina cuida da execução maçante de baixo nível. A gente chama esse novo perfil de engenheiro aumentado. É aquele profissional que não foge da responsabilidade. Ele usa a IA para apoiar a análise de requisitos, gerar esqueletos de teste, apontar anomalias. Mas o pensamento crítico e a base arquitetural continuam sendo totalmente humanos. A IA é o seu braço direito, ela nunca é a sua gerente. E como você aplica isso no dia a dia? Você precisa de rotinas. Use a IA lá na fase de requisitos para tirar ambiguidades do caminho, não só para escrever código bruto. Antecipe riscos técnicos. Integre com ferramentas de análise estática, tipo um SonarQube da vida. Crie testes rigorosos e fique de olho nos padrões de falha. O seu foco tem que ser manter o código limpo e auditável, e não só entregar rápido. Para fechar com chave de ouro, chegamos à seção 6, o Guia Prático de Auditoria. Vamos ver como validar isso tudo na prática. Aqui vai um checklist de sobrevivência em 5 passos. Primeiro, planejamento arquitetural. A IA tem que seguir a sua estrutura e não o contrário. Segundo, os prompts precisam da sua curadoria, dando contexto de negócio real. Terceiro, verificação de integridade. Use assinaturas digitais para evitar injeções maliciosas no código gerado. Quarto, audite sempre as bibliotecas que a IA te sugerir. E quinto, inegociável, revisão humana formal. Exatamente como a gente fazia revisões de hardware nos anos 70, o código da IA precisa do olhar clínico de um engenheiro. Se você puder levar apenas uma coisa desta nossa explicação, que seja isso. A inteligência artificial exige muito mais disciplina de engenharia de nós e não menos. Produtividade de verdade não é bagunça. É a união de ferramentas automatizadas com os princípios mais profundos da nossa área. Sem isso, a automação só vai escalar o caos e inflar seu débito técnico. E eu deixo vocês com uma provocação para a gente pensar sobre o futuro. Com toda essa facilidade de gerar soluções complexas com um clique, será que a próxima geração vai simplesmente deixar a IA apagar toda a disciplina fundamental da engenharia de software? Ou será que vamos assumir a responsabilidade e nos erguer como verdadeiros arquitetos de sistemas? É essa escolha que vai definir se a gente está entrando na pior crise da nossa história ou na maior e mais brilhante era da inovação. Pensem nisso. Um abraço e até a próxima.